Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E nessa aula terminaremos de falar sobre o concurso de agentes. Trataremos sobre a comunicação das circunstâncias do crime. Então vamos lá? O conceito vem do artigo 30, que fala o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, de acordo com o artigo 30, existem circunstâncias que se comunicam e outras não entre os sujeitos do crime. Dentro do artigo 30, nós temos três tipos de fator: a comunicação das circunstâncias, das condições e das elementares. Então, vamos estudar cada uma delas. Circunstâncias são os fatores que se agregam ao tipo penal fundamental com a finalidade de aumentar ou diminuir a pena em sentido lato. Então, são exemplos de circunstâncias: circunstâncias judiciais do artigo 59, as circunstâncias agravantes do artigo 61 a 64, as circunstâncias atenuantes do artigo 65 e 66, as circunstâncias de aumento e diminuição de pena que estão previstas tanto na parte especial quanto na parte geral do Código Penal, e as qualificadoras. Por quê? Porque elas têm esse efeito ou de aumentar ou de diminuir a pena do agente. As condições são as qualidades ou aspectos subjetivos inerentes a determinado indivíduo. Sendo assim, elas acompanham o agente em qualquer situação e independe da prática da infração penal. Por exemplo, o agente que é reincidente, ele será independente de cometer o crime ou não. Por quê? Porque ele já cometeu um crime e se ele cometer um novo crime, ele será reincidente após o trânsito em julgado. Então, essas condições, elas jamais se comunicam, assim como ser o agente menor de 21 anos na data do fato. Se ele tiver 18, 19 ou 20, sempre será inerente a ele, é uma qualidade que ele tem. Então, essas são as condições e elas são sempre de caráter pessoal. E, por fim, as elementares, que são os dados fundamentais do crime e integram a definição básica de uma infração penal, certo? Por exemplo, o homicídio. Quais são as elementares do homicídio? Matar alguém, certo? E do infanticídio? É o dolo, a mãe, o filho neonato, o estado puerperal e durante ou logo após o parto. Percebam que o infanticídio ele tem muito mais. Olha que o artigo 123 fala: matar, sobre a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, a ausência de alguma dessas elementares pode causar a tipicidade ou a desclassificação. Como assim? Se eu tirar, por exemplo, ao invés de matar alguém, eu mato um animal. Então, não é homicídio, pode ser até outro crime, mas o crime de homicídio não será. Por quê? Porque o homicídio, ele precisa ser, eu preciso matar, o verbo matar, e precisa ser uma pessoa, certo? Tem que ter essas características. Por quê? Porque são elementares. A mesma coisa ocorre no infanticídio. Por exemplo, se não é filho neonato, que acabou de nascer, então não é infanticídio. Será homicídio, mas não infanticídio. Então, a falta disso é o que acontece ali na desclassificação, certo? Por exemplo, no infanticídio ocorre a desclassificação. Se eu tiro que o filho não é neonato, então deixa de ser infanticídio e passa a ser, então, homicídio. Isso é uma desclassificação, certo? Aí, Dani, por que você não colocou o dolo no homicídio? Porque no homicídio não tem a previsão do homicídio culposo? Então, o dolo, neste caso, no caso do homicídio, ele não é uma elementar do crime, diferente do infanticídio. O dolo tem que ser uma elementar. A mãe tem que desejar aquele resultado, como nós já vimos. E como eu faço para saber se o fator é elementar ou é circunstância? Simples, eu excluo esse fator. Então, se eu excluir esse fator e o crime se tornar atípico, é elementar. Mas se o crime continuar sendo típico, ele é circunstância. Como assim, Dani? Vamos pegar o crime de estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Se eu retirar daí o constrangimento, deixa de ser crime, não deixa? Porque a pessoa teve uma relação sexual, certo? Uma conjunção carnal ou ato libidinoso por vontade própria. Então, não há o crime de estupro, certo? Então, o constrangimento é o quê? É elementar do crime de estupro. Agora, vamos dizer que o agente que cometeu o crime de estupro era menor de 21 na data do fato.
Então, incide sobre esse crime uma circunstância atenuante da menoridade. Se eu retirar ela, o crime de estupro deixa de existir? Não, ele continua existindo. O agente só não terá a atenuante genérica. Então, percebam que todas as vezes que eu retirar aquele fator, ocorrer na tipicidade elementar, não ocorrer na tipicidade, circunstância. É simples assim. Basta eu suprimir aquele fator. Excluiu, elementar. Não excluiu, o crime continua acontecendo, circunstância judicial. Iremos analisar agora as espécies. O artigo 30 traz expressamente que existem circunstâncias e elementares de caráter pessoal. Então, entende-se que também existam de caráter real, analisando isso em contrário senso. O que são, então, circunstâncias de caráter pessoal? É a mesma coisa de caráter subjetivo, que são os fatores que estão relacionados à pessoa do agente e não ao fato praticado. Vamos ao exemplo para ficar mais fácil. Olha o crime de peculato, artigo 312. Ele fala assim: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aqui, neste caso, o funcionário público é uma elementar subjetiva, porque diz respeito à pessoa do agente. Já no crime de homicídio privilegiado, o que fala? Matar alguém. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Primeiro detalhe, aqui é uma circunstância. Dani, como é que eu sei que é uma circunstância? Porque está falando que o juiz pode reduzir a pena, ou seja, é uma circunstância de diminuição da pena. E eu sei que isso não está ligado ao tipo penal, mas são que agregam ao tipo penal, como nós já estudamos. Só que é uma circunstância de caráter subjetiva. Por quê? Porque é relevante, por exemplo, o relevante valor moral. Olha aqui que ele fala: se o agente comete o crime impelido por motivo, é um motivo, está relacionado à pessoa do agente, certo? Então, isso são circunstâncias ou elementares de caráter subjetivo ou de caráter pessoal. Como eu mencionei para vocês, o Código Penal não trouxe previsão dos fatos de caráter real, então a gente analisa ele em contrário senso. O que são, então, essas características reais ou também chamadas objetivas? São os fatores que estão relacionados ao fato por ele praticado e não à pessoa do agente. Então, é o contrário de caráter pessoal. Vamos analisar no crime de roubo. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer outro meio reduzido à impossibilidade de resistência. Aqui é caráter real, né, objetivo, o emprego da violência ou grave ameaça. Por quê? Primeiro que é uma elementar, porque se eu tirar isso daí, deixa de ser roubo e passa a ser furto. Então ocorre uma desclassificação. Certo? E agora, se eu analisando isso, ela é de caráter real, por quê? Porque está relacionada ao fato praticado. Então, quando a gente pratica o fato com violência ou com grave ameaça. Então, isso é de um caráter real, porque está analisando o fato por ele praticado e não a condição do agente. Olha no crime de homicídio qualificado, no caso do emprego de veneno. Ó, se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, isso é um crime qualificado, certo? Com o emprego. Analise que o emprego de veneno é uma circunstância de caráter real. Por que a circunstância? Porque a qualificadora, ela deixa o quanto mais grave da pena, certo? A pena mínima e a pena máxima, ela sofre um acréscimo. Então, o que acontece aqui? A qualificadora, como nós já vimos, são circunstâncias do crime. Porque se eu tirar a qualificadora, o crime de homicídio ainda continuaria sendo, certo? Ele só responderia pela forma simples. Então, se eu extraio esse valor, né, foi o que nós vimos, e ele continua sendo, então significa que é uma circunstância. Então, as qualificadoras são consideradas circunstâncias. Neste caso, é uma qualificadora de circunstância de caráter real, por quê? Porque se o emprego de veneno, fogo ou qualquer uma dessas coisas está relacionado como ele praticou, certo? E não está inerente a ele. Então, isso são consideradas circunstâncias ou elementares de caráter real, ou também chamada objetivo.
Como nós vimos, eu tenho circunstâncias e elementares de caráter real e de caráter pessoal. E agora nós vamos analisar quais são as regras para a aplicação do artigo 30. O artigo 30 fala o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Certo? Então, analisando o artigo, eu tenho 3 regras, certo? A primeira regra são das circunstâncias e condições de caráter pessoal. Essa é a regra geral. E ele fala que jamais se comunicam, ou seja, elas não se comunicam. E não importa a ciência dos demais agentes. Como assim, Dana? Por exemplo, A quer cometer um homicídio, tá? Onde um dos autores é filho da vítima. Sobre ele, haverá uma agravante de ser descendente do artigo 61, inciso 2º, a linha E. O outro que está cometendo o crime junto, está em concurso de pessoas, que também é autor, então, ou seja, nós temos um concurso de coautores. Nele, não haverá incidência dessa agravante. Por quê? Porque é uma circunstância de caráter pessoal e circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam. A outra regra são para as circunstâncias de caráter real. Ela é exceção e elas se comunicam, desde que haja ciência dos demais agentes. E como eu sei que elas se comunicam? Porque o artigo 30 fala que apenas as circunstâncias de caráter pessoal que não se comunicam. Então eu analiso ela em contrário senso, ou seja, as de caráter real sempre se comunicarão, desde que haja o quê? A ciência dos demais agentes, ou seja, é um preenchimento de um requisito subjetivo, essa ciência. Então vamos ao exemplo, ó. A contrata B para matar C. E B informa A que fará uso de meio cruel e A concorda. Ambos responderão por homicídio qualificado. Certo? Por quê? Porque os dois, embora A seja partícipe, ele está o quê? Ele está respondendo em concurso junto com B pela morte de C e ele vai responder entre o homicídio qualificado. Por quê? Porque esse modo, esse meio cruel é o quê? É uma situação, é uma característica, é uma circunstância, o quê? Real ou objetiva do agente. E por fim, nós temos as elementares. E de acordo com o artigo 30, as elementares sempre se comunicam, ou seja, todas as elementares se comunicam, lógico, desde que haja ciência, porque isso é um requisito subjetivo que precisa ser, então, preenchido, tá? Vamos ao exemplo. No infanticídio, se o pai que auxilia a mãe no crime de infanticídio, será que ele vai responder pelo crime de infanticídio ou pelo crime de homicídio? Ora, nós vimos que ser mãe é uma elementar do crime, não é? Mas o que o artigo 30 fala? Que todas as elementares se comunicam. Então, neste caso, em concurso de agentes, o pai pode responder pelo crime de infanticídio, certo? Por quê? Porque ele está em concurso de agentes. Olha que legal, é uma exceção, é uma exceção à regra. Como um pai, então, pode responder por um crime de infanticídio? Pode, desde que ele esteja o quê? Em concurso de agentes com a mãe. Por quê? Porque ser mãe é elementar do crime. Então, preencheu todos os outros requisitos e o artigo 30 fala que as elementares se comunicam, certo? É a mesma coisa, por exemplo, num peculato, onde um dos agentes é funcionário público e o outro não é. Então, ambos responderão pelo crime de peculato. Por quê? Porque é elementar do crime e as elementares se comunicam. E é isso aí, pessoal. Finalizamos, então, o concurso de agentes, certo? E até a nossa próxima aula do maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!